Galera, o negócio é o seguinte, eu quero repercutir com vocês aqui a entrevista coletiva que o Romildo Bolzan, o presidente do Grêmio, concedeu para a Rádio Bandeirantes nessa tarde desta quinta-feira. E depois ele acabou dando mais uma entrevista para a Rádio Gaúcha. E praticamente ele falou quase os mesmos pontos, mas com alguns detalhes um pouco mais diferentes. E eu queria trabalhar isso aqui, falar isso com vocês e repercutir para ver o que vocês acham também, para a gente debater, porque isso aqui é um assunto que interessa muito, principalmente uma visão totalmente diferente do que a torcida pensa, do que a torcida acha sobre o time do Grêmio, sobre as peças que precisam ser colocadas e ele, da forma que ele está agindo, né, não acredito que ele esteja tendo um pouco mais cautela, ou seja, sendo um pouco mais cauteloso quanto às contratações do time do Grêmio para o restante da temporada, para essa janela, né, de 18 de julho que ela abre para a chegada de jogadores, até porque o Grêmio também precisa fazer venda de jogadores. E isso está modificando um pouco assim a ideia do que ele está passando para nós, né? Eu acredito muito nisso, queria que vocês dessem uma olhada junto. Para a gente continuar esse assunto aqui, ele é um pouco diferente de tudo que eu venho falando, porque eu não estou noticiando nada, mas eu quero repercutir, fazer uma análise mais profunda do que ele está falando, pontualmente sobre esses detalhes. Parece que ele, eu não sei se ele está agindo sozinho ou ele está agindo em conjunto ou ele está usando o mesmo sistema presidencialista, que realmente é o que a gente escuta da alto escalão do Grêmio, né? Então aí dá aquele like para mim aí, por favor, dá essa moral para nós, se inscreve no canal para quem está chegando pela primeira vez, né? E esse aqui é um vídeo apoiado pela BetSul, a maior casa de apostas. Vocês têm a oportunidade aí de se cadastrar com o link que vai estar aqui na descrição, usando o código promocional aqui é Grêmio200, que te dá 200% de bônus no primeiro depósito de vocês. E o depósito mínimo é R$ 25 para garantir o cadastro e ganhar o bônus. Então, dá essa moral para nós aqui, vem repercutir comigo, porque eu preciso dos comentários de vocês para a gente continuar criando esse conteúdo aqui cada vez mais para a gente poder falar, e isso vai repercutir mais, até porque eu aqui, como uma mídia alternativa, não estou noticiando ou trazendo tantas informações, mas estou noticiando e comentando a respeito do que o Grêmio vem fazendo. E o que o Romildo fez nessa tarde me deixou preocupado. E eu quero falar com todos vocês a respeito. Porque o principal teor do assunto dele à tarde, quando foi dito sobre as contratações, ele falou que existe uma pauta falsa da ideia de que o Grêmio busca um camisa 10, um novo meio armador sendo contratado. E aí ele é questionado até pelo Matheus Dávila a respeito, mas quem disse é o próprio Roger que o Grêmio busca um meio armador. O próprio o Denis Abraão também fala a respeito. E nesse ponto ele disse assim, não, nós estamos ali exatamente com o Campas, tem o Benítez, está o Pedro Lucas, e o Campas tem entrado muito bem, ele está entendendo o que o treinador está pedindo, e esse detalhe, essa situação, né, que ele fala, ele diz assim, essa situação do meio armador é mais uma questão de encaixe. E nessa pauta que ele fala, são dois pontos que a gente precisa falar a respeito e eu quero conversar com vocês. Porque assim, quando ele diz que é uma questão de encaixe, ele está primeiro informando que o Campas está ganhando oportunidade, ele deve ser o novo meia do Grêmio, né? E agora precisa um encaixe, né, na estrutura do time para as coisas fluírem, como a gente está pensando, como a gente gostaria, como o torcedor do Grêmio quer ver no time. E a segunda informação, ele diz que o Grêmio tem 3 meias no grupo: Campas, Benítez e Pedro Lucas. E ele já não fala do Gabriel Silva, né? Quando no início da temporada ele falava do Gabriel Silva junto com o Mancini. Então agora, pensa bem, qual é a segunda notícia? O Campas, a gente já sabe que é o cara que é o titular do Roger do momento. Benítez está se recuperando de lesão. Pedro Lucas jogou hoje pela transição e fez um bom jogo. Por que ele não joga? Não é por treinamento. Por que o Cezinha confia no Pedro Lucas? Por que o Cezinha passa toda a tranquilidade para o Pedro Lucas? Por que o Pedro Lucas continua jogando a transição? Porque ele quer, a gente já sabe. Mas porque ele não tem oportunidade no profissional. E esse detalhe eu já venho falando há muito tempo. Quem me conhece aqui no canal sabe
que eu defendo muito as categorias de base e eu defendo muito o Pedro Lucas, porque eu conheço o Pedro Lucas desde 2017. Estou falando de 5 anos que eu paro para assistir esse guri jogar. E agora ele vem falar que o Grêmio tem o Pedro Lucas e o Pedro Lucas não joga. E eu vou falar para vocês, nesse esquema do Grêmio, no 4-3-3, que o Roger voltou, ou no 4-2-3-1, o Pedro Lucas é o encaixe que está faltando. O time está jogando, o time está fazendo as mesmas funções, as mesmas características que tinham quando o Roger a primeira vez treinou, depois passou pelo Renato. O Grêmio tinha esse movimento e faz. Quando entrar o Pedro Lucas, ele vai fazer esse trabalho. O que ele fez hoje no jogo da transição foi exatamente isso. Só que ele tinha jogadores de velocidade passando pelos lados, ele acompanha o lateral, ele chama o centroavante, ele pede para o volante vir jogar junto com ele, ele pisa na bola. É tudo que o Roger está pedindo, está no Pedro Lucas. Ah, mas Léo, no treino ele não faz isso, por isso que ele não joga. Mas no treino ele não está jogando de meio armador, ele está jogando de extrema. E aí não tem o que fazer. O Roger está colocando ele numa outra função para ele se adaptar. E aí não tem o que fazer. Tu não está jogando a tua posição, como é que tu vai render? É isso. É a mesma coisa que tu botar o teu zagueiro para jogar de lateral direito. Ele até rende na lateral direita, mas não é o que ele gosta. Ele quer jogar de zagueiro. Esse é o principal ponto. E aí o presidente não está sabendo o que está acontecendo dentro do clube. E o presidente está sozinho. Ele tem uma visão do que está acontecendo, do que ele acredita que seja, mas dentro do campo não funciona. No treino não chega. Alguém chegou pro Roger e falou para ele: chegaram? Não bota o Pedro Lucas. O Pedro Lucas tem um problema extra-campo. Eu já noticiei isso aqui no canal. Não repercutiu. E não vai repercutir. Porque eu sou da mídia alternativa, eu não sou numa grande rádio, eu não sou da grande TV, eu não sou um pequeno trazendo a informação verdadeira. O Pedro Lucas sendo chamado para os jogos, sendo selecionado para os jogos, é para calar a boca da torcida que está cobrando a função, a posição dele, de ele jogar. É isso que está acontecendo. Isso é um absurdo. Isso é um tremendo absurdo. Não vou falar que é burrice, mas para mim é sim uma burrice gigantesca tu deixar de ter um jogador de qualidade por conta de caprichos dentro do clube. E esses caprichos podem correr o risco de não funcionar, as coisas não fluírem, degringolar num determinado momento. É isso que pode acontecer. E eu vejo dessa forma. Eu sei que com esse guri blindado por todos os grandes jogadores que o Grêmio tem, Kahneman, Jeromel, Lucas Leiva, o próprio Vila Sante, o Diego Souza, ele vai render. Edilson, então, principalmente, protegendo o guri, ele vai render. Ele vai se sentir confiante no meio de tantos jogadores. Exatamente isso. Falta esse detalhe. Vamos lá para outra notícia que o Romildo passou e deixou claro sobre as contratações. Ele falou que o Grêmio está satisfeito. O Grêmio não vai fazer nada mais do que isso, porque o Grêmio está chegando o Lucas Leiva, já está treinando, Tassiano e o Guilherme. E ele acredita que o Tassiano, quando foi perguntado sobre fazer gols e tal, ele acredita que o Guilherme é um jogador que possa sim fazer gols. Ele acredita que o Guilherme é um cara que pode ajudar nessa construção das jogadas, criando oportunidades para fazer mais gols. E o Tassiano, que é um meia ou um volante que chega com qualidade no ataque, que vai também fazer gols, que ele sabe fazer gols. Ele também tem bola parada e tal. Ele elogiou muito os dois jogadores. Ele faz certo, ele precisa elogiar os jogadores. Ninguém está discordando, bem pelo contrário. Ninguém não pode discordar, porque ele está contratando os caras. Como é que ele vai contratar e vai queimar? O único que faz isso é o Denis. O Denis é que queima os caras. Por isso que está acontecendo isso. Por isso que ele está falando, ele está defendendo quem ele está contratando. E eu acredito até que essas contratações são do presidente e não do Denis. Porque o Denis está tentando trazer um lateral direito que não consegue. Ele está tentando trazer um meio armador e não consegue. Agora ele bateu na trave com o Natan. E nem bateu na trave, ele passou longe. Ele foi bater um pênalti e jogou lá na arquibancada. É isso que aconteceu. Ele jogou longe. Detalhe, eu tenho comentários aqui para mim no canal que eu falei que o Atlético Mineiro não está sabendo da contratação do Natan. E realmente não está sabendo. Existe notícia sendo especulado que o Grêmio tem interesse. Mas formalmente para o Atlético Mineiro não chegou a proposta.
Grêmio fez proposta para o Fluminense e para o Natan. Só que na hora de finalizar precisa pagar o empréstimo do Natan e as coisas não aconteceram. Então o Grêmio acaba patinando com esse tipo de coisa e é departamento de futebol. E aí eu entro para um lado que eu preciso defender o presidente. Ele está sozinho. Lógico que ele está sozinho por tudo que ele fez. O Grêmio caiu por conta dele, pelos erros que ele cometeu. Mas ele está tentando corrigir. E ele está numa visão correta da situação. Mas ele está preso também por conta do departamento de futebol. Por que ele não tira? Porque ele está preso, ele tem algo acontecendo, tem bastidor, nós também é época eleitoral. Tudo isso muda o contexto de toda a história do futebol do Grêmio. Por isso que tem isso. A gente vai sofrer um pouco mais. Um outro detalhe muito importante, ele falou sobre o Kahneman, e eu já trouxe aqui no canal, já trouxe notícia no meu Instagram, no meu Twitter, vocês podem seguir, que o Kahneman, o vínculo dele encerra agora, dia 1º de julho, já pode assinar um pré-contrato, mas a diretoria do Grêmio confia no Kahneman, que ele não vai assinar pré-contrato com ninguém, que ele vai renovar, que ele vai sentar para renovar com o Grêmio, ele já está conversando a respeito, mas não existe uma pressa gigantesca, grande, que precisa renovar com o Kahneman agora. Não, isso aí tem algo acontecendo para o Kahneman mais adiante. É isso que o Grêmio está trabalhando para isso acontecer. Eu vejo dessa forma. Não sei como que vai acontecer, mas o vínculo dele pode ser sim, e eu acredito que o Grêmio deva fazer um contrato com ele aí de 2 para 3 anos, porque o Kahneman tem pelo menos mais 4 anos para queimar no Grêmio tranquilo, com total tranquilidade. De olho. Eu vou trazer para vocês aqui um outro vídeo a respeito do jogo do Grêmio, né, os destaques do Grêmio que jogaram contra o Brasil de Pelotas essa tarde, e a gente tem que colocar alguns nomes em pauta. Pedro Lucas, Vini Paulista e Léo Fenga. Me acompanha que eu vou fazer uma análise aqui dos 3 jogadores e por que eles não estão no profissional. Beleza? Chegou, dá aquele like aí para mim, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem junto comigo. Eu trago mais análises como essa para vocês. Era isso, até mais, eu volto.